trabalhos da noite de hoje, com a prece do Senhor Jesus Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que teu reino, Deus e glória por toda a eternidade. Assim seja. Boa noite, irmão, mais uma vez. Boa noite. Agradeço, aos trabalhos. Vamos chamar a nossa irmã Cátia, para que ela possa fazer a leitura do textinho do Evangelho. Senhor Antônio? Pode ser. Todo prazer. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite. A cólera, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Para que a gente tenha como entrada, da nossa preparação, da nossa harmonização, para depois ouvir esse Espírito que foi enviado de hoje para nos instruir um pouco mais sobre esse tema maravilhoso que é o mundo espírita. Não. Vai ser outro? Sofrimento, choque da lei de retorno. Sofrimento, choque da lei de retorno. Que maravilha. Então, vamos falar um pouquinho da cólera, O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Fica aqui essa entrada para as nossas reflexões e poder, no fundo de nosso espírito, agradecer a Deus pela oportunidade sublime de estarmos neste ponto de luz mais uma vez, recebendo daqueles que moralmente corretos estão, a nos instruir, a nos preparar para que continuemos a nossa jornada com coragem, confiança e fé. Deixar a palavra agora com o nosso irmão Edson, que Deus nos abençoe a todos, e a ele em especial, que não gosta de falar, esperei hoje ter essa oportunidade de ficar à vontade. Olá, irmãos, boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja com a todos. Sei que a noite está chuvosa, mas aqui estamos nós para dar continuidade às atividades doutrinárias desta casa. O expositor convidado da noite de hoje não pôde comparecer, muita chuva, o carro que o iria trazer deu problema hoje já à tarde, a pessoa levou a oficina, mas não arrumou em tempo.
de trazer o nosso irmão Robson, sempre que convidado aqui conosco. Eu acho que os Espíritos queriam que eu falasse desse tema aqui hoje. E mandando mensagem, ele disse: se puder deixar o tema para uma próxima oportunidade, eu terei prazer de desenvolver. Então, vamos reservar o tema para uma próxima vinda dele. Ele já estudou o tema, né? E vamos trazer esse tema que também já foi trabalhado ontem, inclusive, na federação, porque me pediram para falar desse processo. Para nós que estamos na casa espíritas, simpatizantes, né? A maioria de nós que chegamos à casa espírita através da dor, do sofrimento, que nos impulsiona a buscar o socorro do mundo espiritual, quando não mais encontramos o socorro e a resposta do mundo físico aqui para nós. A doutrina espírita, ela não faz apologia à dor, ao sofrimento, o que quer que seja, mas é a doutrina espírita embasada no conhecimento da lei de causa e efeito, através dos processos reencarnatórios, como um processo educativo, vem alargar para todos nós as percepções da nossa realidade existencial e, consequentemente, aquilo que muitos de nós não gostamos e chamamos de sofrimento, que na maioria das vezes são processos depurativos ou processos de ajuste por vários fatores que a nossa ignorância, o desconhecimento da nossa realidade espiritual e da lei que rege os mundos, inclusive o nosso, nós entramos no desespero, na angústia, na revolta, na rebeldia, e às vezes se pergunta: mas por que eu sofro tanto? Quando caminhou aqui conosco fisicamente, Jesus, com a sua grandeza e nobreza extraordinária, desconstruiu a ideia e a visão, o conceito existente na época do Deus vingativo, de um Deus rancoroso, de um Deus punitivo, apresentando para nós o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de justiça, o Deus de perdão, consequentemente. E se o Deus que nós acreditamos, o Deus que cremos, é esse Deus de amor, de justiça, de bondade, de misericórdia, logicamente que esse Deus não escolheria infligir aqui a qualquer um de nós determinados sofrimentos, processos dolorosos que às vezes nos vemos abraços e que até nos revoltamos contra ele. Então a doutrina espírita, tendo como pedra angular a reencarnação e a lei de causa e efeito, que Jesus bem preconizou para nós, aprendeste que foi dito com os antigos: eu, porém, vos digo em verdade que a vida lhe será dada a cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, colheita obrigatória. Então vamos ver como o mundo espiritual coloca para nós, aqui na noite de hoje, esse tema. Joana de Ângeles, ela diz que o Espiritismo deve ser estudado para ser compreendido, compreendido ser apreendido, apreendido deve ser aplicado. Compreendo, apreendo e na dinâmica da ação eu aplico no meu cotidiano. E é esta aplicação que vai nos facultar o que se chama o Espiritismo aplicado. Gradativamente vai fazer com que você adquira a consciência, a maturidade, ajuste seus processos gradativamente, independente do choque que você venha vivenciar. Até porque a maioria
das situações que nós chamamos de sofrimento foram, podemos dizer assim, engendrados pela maioria de nós. Deus não criou nenhum deles para nós. Criado simples e ignorante para evoluir mediante esforços próprios, o espírito, a partir do momento, né, que adquire o seu livre-arbítrio, ele tem a capacidade de utilizá-lo de forma positiva ou não. E é dentro deste exercício que a gente vai começar a compreender, tá, o que é o sofrimento. No capítulo 5 do Evangelho, muita gente passa batida, inclusive é o maior capítulo do Evangelho, está lá escrito o quê? Causa das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Primeiro parágrafo está escrito justiça das aflições. Depois, causas atuais das aflições. Depois, causas anteriores das aflições. Depois, o bem e o mal sofrer. Depois, o mal e o remédio. E o que é que ele vai dizer no final? No mundo tereis aflições. Por que será que Jesus, o Espírito de maior envergadura, o príncipe da paz, mensageiro do amor, colocaria isso para nós? E nós passamos uma infinidade de tempo acreditando os nossos males sempre a algo que vinha de fora, como que por fatalidade e atingia você nas suas mais caras afeições ou nos melhores momentos da sua existência. Ninguém nunca parou para acreditar que o seu sofrimento seria a maioria oriundo do seu vício consecutivo, do seu espírito difícil, da sua agressividade, da arrogância, da avareza, da sua imperfeição moral, da agressão ou do mal que você promoveu a outrem. Nunca ninguém para pensar quando o sofrimento bate na porta. Simplesmente pensa que Deus o está unindo. Então vamos ver o que é que os Espíritos colocam para nós, porque é algo que todos nós, como espíritos no planeta de provas e expiações, iremos vivenciar em maior ou menor escala para o nosso processo evolutivo. O problema é como eu consigo lidar com essa situação. Ah, mas aonde está o meu problema? Ah, está na minha vida passada. Mas é minha vida passada, eu não posso ficar preso ao meu passado. Sim, sem o seu passado não tem o seu presente, porque o presente hoje é resultado do seu passado, assim como o nosso futuro vai resultar do nosso presente. Então nós precisamos entender que o que eu faço aqui hoje vai repercutir amanhã, e muito do que eu fiz ontem está repercutindo hoje na minha caminhada evolutiva. Então eu faço cara feia, eu fico zangado, eu fico aborrecido, mas é algo tão debatido nas academias psicológicas, psiquiátricas, científicas, médicas, filosóficas, a questão do sofrimento humano. Cientificamente, os espíritos informam que a Terra já evoluiu extraordinariamente. Conseguimos visitar quilômetros de profundidade no mar sem fim. Mandamos uma sonda espacial hoje para os confins do universo, pesquisando o que está acontecendo a planetas e constelações diante daqui. Já dominamos o conhecimento da nanotecnologia, estamos viajando na internet 5G já daqui 2 dias, 6, 7, 10, a nível de comunicação, mas moralmente, escrevam isto moralmente, os Espíritos informam que nós estamos ainda na horizontal.
e parte profundamente do que nós chamamos de sofrimento está agregado a essa situação. Tá? Então, o tão debatido problema do sofrimento humano só pode ser compreendido à luz dos ensinamentos do Espiritismo. Mas por que é isso? Porque ele estuda e apresenta com profundidade a nossa realidade existencial, os dois planos da nossa existência, como espírito que somos. Nenhuma outra religião, aí, crença, transita com profundidade na questão existencial quanto a doutrina dos imortais, porque ela está aqui entre nós com esta finalidade: descortinar para nós aquilo que nós teimamos em compreender. Olha bem, quando Jesus foi preso, um dos que estavam com ele, que era Pedro, junto com seus apóstolos, metendo a mão na espada, desembanhou e aferindo a um servo do sumo pontífice, do sumo sacerdote, que era Caifás, porque Malco era um servo de Caifás, dentro, lhe cortou uma orelha. Então lhe disse Jesus: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem a espada morrerão por ela. Olha o que é que Jesus coloca. O que é que ele está dizendo aqui? Pedro teve uma ação violenta, né, que causou um dano diretamente ao outro. Bom, aquele que estava sendo preso, que era Jesus, reclamou: Pedro, guarda a tua espada, e pela espada fere, pela espada será ferido. E quando pronunciava o sermão da montanha, Jesus afirmou: e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Dentro deste contexto existe algo chamado choque do retorno da lei, que muita gente desconhece, como os Espíritos colocam. Tá? Então, ele está te lembrando que a lei utilizada, ela tem um choque de retorno. Se você a utilizou de forma positiva, de forma meritória, esse choque é um choque positivo. Se foi negativo, tenha certeza que o choque também será negativo. Resumida essas lições de Jesus, significam: aquilo que fizeres aos outros, isso mesmo receberás, mais cedo ou mais tarde. Se não nesta encarnação, a encarnação logo seguinte. É o choque da lei do retorno, que nós queremos ignorar. Bem, assim é fácil compreendermos que sejam colhidos pela dor os que não matem ou não mantêm um reto proceder. Porém, quantas vezes vemos criaturas cujas vidas são irrepreensíveis às voltas com o sofrimento? Ele está desesperado. E outras que vivem afastadas do bem e parecem vaquejadas pela boa sorte. É a imagem que a gente tem. Bem, se eu não estou sofrendo agora, não quer dizer que eu não vou sofrer amanhã. A gente está olhando só aqui e agora. Se eu não estou sofrendo aqui no início, não quer dizer que eu não resgatarei esse processo no final, mais para frente da minha existência. E aí a gente vê: não, mas fulano passou uma vida toda, viajou, fez isso, tinha uma vida maravilhosa, e agora está em cima da cama. O choque chegou no momento certo. Então ele diz aqui: assim é fácil compreendermos que sejam colhidos pela dor os que não mantêm um reto procedimento. Bem, você é dono do seu livre-arbítrio. Qual é o crédito que eu tenho com o mundo espiritual? E a gente sai atropelando a lei. Quando você tem um crédito, você tem os atenuantes. Quando você não tem,
quando você está zerado no banco, o seu saldo no banco está em vermelho. Entrou um dinheirinho, o banco vai lá e vai ajustando o seu saldo, não é? Então você está tendo um crédito, você está tendo uma amortização do processo. E quando eu não tenho, meu saldo continua negativo até haver a execução do banco. O banco vai lhe chamar lá e vai executar alguma coisa. Tá? Então, a ilusão que a gente tem. Diante disso, a revolta costuma aninhar-se no coração dos sofredores. Eu acho que a vida de todo mundo é melhor, eu acho que todo mundo é mais feliz, eu acho, e eu esqueço da minha vida. Não entendendo que mais cedo ou mais tarde a conta vai bater na conta. Nenhum sofredor se revoltaria se todos fossem convenientemente esclarecidos. Os sofredores podem ser divididos em dois grupos. Vamos ver. Num grupo situa-se os que, diante da afirmativa evangélica, procuram compreender as causas de seu sofrimento e como mantém o coração humilde e resignado perante os desígnios do Altíssimo, intuitivamente percebem a justiça que se cumpre e daí lhe advém grande conforto. Então o próprio Cristo disse, olha, aceitai as dores e vicissitudes na terra com fé e resignação, estarás adquirindo bônus dos céus. Ou seja, eu preciso compreender que aquele processo que eu estou vivenciando, se eu não gerei uma causa aqui agora, essa causa veio de onde? Aí nós voltamos à questão. Deus me escolheu para ser sofredor, para vivenciar isso aleatoriamente. Aí voltamos à questão da reencarnação, do meu passado que a gente quer negligenciar. Eu quero viver aqui hoje como se ontem não tivesse existido na minha vida. Mas eu só existo aqui hoje porque ontem eu já vivi. E precisei retornar aqui hoje. E o que é que eu estou trazendo para hoje? Isso é o que importa. Porque como a vida é uma continuidade, a maioria de nós temos a tendência de repetir padrões. A coisa não se dilui. E aí os choques é preciso que se apresente para poder servir como um freio, um contrapeso nas atitudes que nós continuamos a vivenciá-la, a praticá-la. Tá? Bem, ao outro grupo pertence os sofredores revoltados. Estes, insurgindo-se contra o corretivo que lhes é imposto pelas leis divinas, tornam-se surdos às intuições confortadoras que lhe dirigem seus amigos do plano espiritual. E cegos são, segue o influxo do benefício dos ensinamentos evangélicos e assim anulam a cura que o sofrimento traria a seus espíritos doentes. Aí a gente volta lá no capítulo 5 do Evangelho, quando ele vai dizer da obediência e da resignação. E, consequentemente, da rebeldia que a maioria de nós apresentamos diante das situações da vida. E aqui você tem. Completando as lições de Jesus, vem agora o Espiritismo com novas lições de grande alcance para todos os que sofrem e também para os que desejam evitar sofrimentos futuros. Então eu quero evitar sofrimentos futuros, eu preciso começar a trabalhar essas questões aqui agora. Mas que questões? Qual é a causa do meu sofrimento aqui? Eu ainda sou um espírito vicioso.
Eu luto para me libertar do vício. Eu ainda sou um espírito agressivo. Eu ainda sou um espírito avarento, materialista. Tá? Eu sou um espírito que não consigo fazer caridade a ninguém, não sou fraterno. Fora outros atos que nós praticamos, às vezes atentamos contra a vida de outros, e assim sucessivamente. Então a doutrina espírita vem trazer um lembrete de como, né, podemos evitar os sofrimentos futuros. Como não existe, tá, um tratamento, uma libertação por osmose, é preciso que eu exercite através de ações positivas para que eu possa me libertar da dor e do sofrimento. Lembremos-nos constantemente de que uma vida ou uma reencarnação que passamos aqui na Terra é o reflexo, é a consequência de nossas vidas ou reencarnações passadas, principalmente da última encarnação. E eu estou trazendo aqui de forma premente para que eu desperte e comece a corrigir agora. E eu começo a negligenciar. Eu começo a burlar a situação. Eu começo a pegar atalhos, pegar desvios. Às vezes sou convidado à casa espírita, que não há transformação por milagres, porque milagres não existe. É um esforço do espírito, irregando com o seu processo, diante das lições da oportunidade ofertada, para que você possa ir corrigindo e enfrentar a sua realidade existencial. E aí envolve tudo. Envolve questões profissionais, envolve questões de saúde, envolve questões afetivas, envolve questões financeiras, envolve questões de relacionamentos sociais, a sua convivência no meio, no ambiente que lhe for chamado. E aí você é aquele espírito que você briga por tudo, reclama de tudo, nada está bom, não se dá bem com ninguém, não consegue. Você está repetindo um padrão. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, minhas relações não deu certo. O que você fez aí atrás é convidando agora a reparação. Então, querer ignorar, ó, o que ele está colocando aqui. Ah, porque eu não posso ficar me martirizando o que eu fiz no passado. Sim, mas o seu passado está aqui no seu presente. O que você está fazendo hoje, repetindo, foi o reflexo do ontem que não foi trabalhado. E aí o convite para que você faça esse ajuste o quanto antes. Do mesmo modo, nossa futura reencarnação será consequência e reflexo, ó, da encarnação atual. E eu não quero entender esta realidade. Não, eu quero viver de qualquer maneira, eu quero gozar, eu quero fazer, eu quero ostentar, por quê? Não. Aqui. A sua reencarnação futura está sendo desenhada aqui agora no presente. Esta é a continuidade da nossa existência. Não tem um salto. Eu vou chegar lá no mundo espiritual, tudo que eu fiz aqui, passou a borracha, acabou, eu volto de novo e vou repetir o mesmo padrão de comportamento, está tudo bem, mas não está. Por isso que a maioria de nós vamos ser retirados do orbe, vamos ser recambiados sim para o mundo equivalente ao nosso estado vibracional e espiritual, porque nós não queremos avançar nesse quesito. A Terra, o planeta em si, está mudando cosmogonicamente, energeticamente,
E o perispírito de muitos de nós, ainda preso a um processo extraordinário de viciações e comportamentos que não mais se coadunam com o novo estado vibracional da Terra, estamos sendo convidados, banidos para o mundo que nos é afim pelos nossos fatores vibracionais. Simplesmente assim. E aí eu não entendo porque hoje eu estou assim, né? Nossa, mas fulana, né? O que será que eu fiz aqui? Eu conheço uma criatura que deitou, no outro dia não conseguiu levantar. A outra foi avisada aqui. Preste atenção no que vai acontecer. Hoje está assim. Mas, meu Deus, o que é que eu fiz? Por quê? Porque quando você abre a leitura, você vai encontrar aqui na última encarnação procedimentos equivocados que eu pratiquei e que hoje eu trago para vivenciar na minha experiência física. Então são as doenças de largo porte, as doenças impeditivas, os traumas, os cânceres e outras enfermidades mais que nos visitam, como vocês estão vendo aqui, inclusive se não me falha a memória, na obra Temas da Vida e da Morte, está lá as doenças protetoras, que o próprio mundo espiritual nos conduz para aquele processo para salvaguardar a sua reencarnação, você fazer a sua depuração, o seu reajuste. Então não adianta a revolta, não adianta a nossa pose, a nossa rebeldia, porque a lei, o choque, por isso que ele chama choque da lei de retorno. É o choque. E isso choca, porque quando você menos espera, você é alcançado por ele. Eis porque há pessoas que nada de mal fizeram na vida presente e sofrem. E porque se hoje são bondosas, já foram más no passado. E arcam agora com as consequências do mal que espalharam no meio de tudo. É aquela coisa. Ah, mas eu não fiz mal a ninguém hoje. E às vezes eu não fiz mal diretamente, fisicamente, mas o meu pensamento, a minha mente é tortuosa. E o mal, quando ele se expressa diretamente na ação, já passou no pensamento, que é o primeiro ato do espírito. Eu não pratico porque não tenho a oportunidade, mas penso, desejo. Estou desejando mal, estou desejando que alguém morra, estou desejando que alguém sofra isso, que alguém sofra aquilo. Não estou fazendo, mas estou desejando. E o universo está registrando. Dessa maneira, devemos ter piedade das pessoas que praticam o mal e ficam impunes nas reencarnações futuras, envergarão os corpos dos sofredores e então prestarão conta das más ações que tiverem cometido. Não escapa. Mais cedo ou mais tarde, a lei nos alcança. Nós temos um caso interessante que Chico sempre contava, de dois sócios ali em Minas, prósperos, no comércio muito bom, e de repente se apaixonaram pela mesma mulher. Olha que interessante. O que se apaixonou depois foi lá e matou o que já estava na frente, escondido, numa emboscada. E ainda foi no enterro e tal, fez aquilo tudo, aí acabou, como ele era um sócio efetivo, acabou assumindo a empresa toda e tal, e casou com a criatura, mas a consciência pesando, ninguém sabia do processo, ele mudou de país.
foi ali para o Paraguai. E lá montou mais uma outra empresa e tal, ia muito bem, muito próximo. Uns 3 anos depois, ele começou a apresentar dores no corpo, na pressão da coluna. E foi para cima da cama. Os médicos não conseguiam, né, os exames da época, raio-x, os exames mais aprofundados da época, mas não conseguia encontrar a causa. E ele foi definhando, paralisando e ficou em cima da cama, paralisado. Ok? Numa dessas paralisações, quando ele abre o olho, ele vê o algoz dele, o sócio que ele havia apunhalado pelas costas. Ele em pé, no pé da cama, olhando para ele, diz: eu jurei que eu te encontrava, infeliz, e agora eu te encontrei. Você vai morrer assim, e vamos nos encontrar do lado de cá em breve. E assim foi. Ele desesperado, raba, não conseguia dormir, mas até o dia que desencarnou. Espíritos como estes são candidatos a renascerem na consanguinidade. O que a gente não imagina. Bem, nós somos construtores de nosso próprio destino. Deus não pune ninguém, porque Ele fez a lei dele justa. Então, comece, se você quer melhorar a sua encarnação, comece a melhorar hoje mesmo. Seja bom a partir de hoje. Comece a aprender o caminho do bem. Vai eliminando o que tiver de grosseiro na sua vida, de mais resistência, porque você vai receber a qualquer momento este choque de retorno. Quando você menos esperar, ele vai bater na sua porta. Tá? Não é porque Deus quer, não é porque é castigo, é porque é uma lei que nós estamos sujeitos. Este segundo nossa, obras, como Jesus colocou lá, este segundo nossas obras poderá ser uma aurora de luz ou um catre doloroso de sofrimento. Então, para de querer burlar, de achar que tem domínio absoluto, que a gente faz e acontece e ficaremos impunes, porque não ficaremos. E a única forma que existe de você começar a corrigir é trabalhando no bem, melhorando-se nas ações do bem, eliminando os vícios mais grosseiros, aquilo que você não fazia, ação da caridade, da fraternidade, e você vai então caminhando, mas os choques vão bater na sua forma. Aí você vê pessoas sofrendo porque tem 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregado. Você bota currículo aqui, currículo ali, faz entrevista, ninguém lhe chama, você está ali perfeitamente equipado. Enfermidades que te visitam diuturnamente, perdas financeiras, roubo, acidente, separações, traumas diversos que nos visitam. Perda de pessoas amadas que você era muito ligado e de repente do nada adoeceu, partiu e deixou, passa por isso aqui. Então nessa estrada aqui, que é a estrada da nossa evolução, você vê que tem um aqui de mão no queixo aqui, tá? Então cada um aqui de cabeça baixa carregando sua mala. Nas estradas em que buscamos a luz da salvação, encontramos os mais dispares seres humanos, tá? De toda hora.
Ali depara-se-nos um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna, acolá debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parece intermináveis. Veja bem, né? No mesmo lar nasce santos e ladrões, ó, a paz excelentes, cujos filhos são indesejáveis, monstruosos, e vice-versa. É o choque da lei. É um choque para chocar e botar as coisas no lugar. Você vai aqui, você vê os pais amorosos, felizes com filhos que são terríveis, marginais, ladrões, viciados, criminosos. Aqui você tem, né, os indesejáveis da vida, como também você pode trazer filhos maravilhosos e você ser um péssimo pai, uma péssima mãe, tá? Monstruosa, castradora, instigadora, violenta e tudo mais. O que será? Uma via pública exibe jovens e elegantes e miseráveis criaturas que se arrastam entre a lepra e a cegueira. Eu conto sempre aqui, né, aquele caso trazido pelo nosso querido José Raul Teixeira, quando ele conta que estava numa atividade espírita, uma exposição, uma conferência no Rio, e terminou a conferência, ele foi levado no carro luxuosamente para almoçar no restaurante, muito chique, né? Doutor Raul Teixeira, então, os anfitriões e tal. E no trajeto ele estava passando uma praça, uma avenida do Rio de Janeiro, que eu até conheço, e de repente ele viu uma jovem mendiga, e ela tinha os olhos meio esverdeados e tal, um saco muito sujo nas costas, um torso toda desgrenhada ali, jovem ainda, escavando os cestos de lixo pendurado ali na praça para extrair coisas para comer. E aquilo angustiou Raul, ele espírita, estava saindo de uma conferência, ia para um restaurante de luxo comer, enquanto ele estava vendo uma irmã de caminhada se alimentando do lixo ali em praça pública. E ele pensou em pedir aos anfitriões que ia desistir do almoço. Logo que ele pensou, olha o que é o pensamento. Logo que ele pensou, o mentor dele, o espírito Camilo, muito justo e muito severo, se apresentou do lado dele no carro e disse: não faça isso. Ó, não faça isso. Mas por quê? Perguntou. Se você sabe quem é aquela mendiga ali, meu irmão? Não, então pergunte. Aí ele perguntou ao anfitrião que estava com ele quem se tratava, aquela moça ali medicando em praça pública, numa praça daquela e tal. Então ele disse: rapaz, inclusive essa moça era sempre retirada daqui, levada inclusive para outras cidades, mas ela sempre volta e só volta para esta praça, para esta rua. Aí Camilo mandou perguntar como era o nome da praça. Aí deram o nome da praça, que era o nome de um político que levou mais de 30 anos no poder e nada fez por aquela comunidade, por aquela praça, por aquela rua, mas quando ele morreu, resolveram homenageá-lo e colocou o nome da praça, o nome da rua, o nome dele. E aquela mendiga era ele reencarnado, transitando no ambiente que ele usufruiu do erário público durante 30 anos e nada fez para melhorar. Nada de bom produziu. Agora faltava na mendicância ali. Por isso que tiravam e ela retornava. Então Camilo disse a ele: siga seu almoço. Esqueça. E foi embora. E Raul realmente foi pensando naquilo ali, mas seguiu para o almoço dele. Então, na realidade, a gente vai encontrar
esse contraste, né, de elegantes e miseráveis, cruzando-se no cotidiano da nossa existência. Mas o poder público, sim, em muitas ocasiões, o poder público tem deixado a desejar, porque muito do erário público tem sido solapado por concentradores, por ambiciosos, por corruptos, que vai resgatar também na dor, como nós sabemos aí. A maioria dos corruptos hoje no Brasil reencarnarão em corpos deformados. Porque você está vilipendiando uma condição de vida e de cuidado que deveria ser dispensado à sua comunidade. Então, nada disso é porque Deus quer. É a lei. Então você vê o desespero. Poderíamos admitir que o Criador magnânimo e sábio desejasse ou deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado, carrasco, masoquista, que tudo dá a um e a outro nada, que impinge felicidade, entre aspas, porque está lá que a felicidade ainda não é deste mundo, no próprio capítulo 5 do Evangelho, mas de repente você está vivenciando dor e desespero, como ela está aqui, um processo de cheia, de tsunami, de maremoto, terremoto, onde o ambiente que você vive, lhe chicoteia com essa situação e você está vivenciando esta dor. Ou isso aqui também. Por que será? Não admitamos esse absurdo teológico, mas poderemos, na verdade, de que se cumpre desde agora ou a cada um segundo suas obras, dos ensinamentos de Jesus. E de repente eu estou numa região que eu preciso vivenciar este choque, como nós tivemos o último tsunami do continente asiático ali, aonde o continente virou um paraíso de prostituição, aonde milhões de dólares, de cruzeiro, de tudo eram desviados, levados por pessoas para lá para poder usufruir daquilo ali, utilizando, violentando jovens, adolescentes, a drogadição. O tsunami veio e varreu ali o continente. A lei de destruição que está no livro dos Espíritos, que às vezes é preciso haver destruição para haver a renovação. Isso trouxe choque a muitos desses espíritos que se viram no mundo espiritual em estado deplorável, lamentável, inclusive em estados bestiais, pelo caráter do movimento, das ações que aqui praticavam. Então o choque da lei de retorno, que muita gente desconhece, é para colocar todos nós no ajuste. Então a doutrina espírita nos convida a essa reflexão, para que possamos, na encarnação futura, sofrermos menos do que o que sofremos agora. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria. Não transfira, não queira transferir para ninguém. Ninguém é responsável pela tua vida, pela tua felicidade, pelas tuas ações. Você é um ser pensante, livre na caminhada evolutiva. Tome as suas decisões e assuma as consequências dela, seja ela quais forem. A criatura se engrandecerá ou submeter-se-á ao rebaixamento conforme utilize as possibilidades recebidas. Então, a cada um, segundo suas obras, pode levar você a subir na sua escala de evolução ou manter estacionário
do patamar da dor, do sofrimento, da revolta, da estagnação. Não podemos retrogradar na reencarnação, mas também podemos não querer avançar. Então você estaciona. Vai ter reencarnações compulsórias, sofridas, tá? Para poder, no choque da lei, você movimentar-se para melhor. Então a doutrina espírita, ela vem de forma precisa, né? Contundente às vezes, porque ela não veio para fazer acomodações. Ela veio para sacudir a gente, mostrar o que somos. Somos espíritos, sim, em processo de evolução. E com o advento da doutrina espírita, não podemos mais dizer que não sabemos, não conhecia. Lá atrás, sim, mas tem 169 anos que a doutrina espírita já está entre nós, nos convidando a essa realidade. Então, sejamos responsáveis pelas ações, pelas atitudes que você queira tomar. Agora que é doloroso você ver uma caminhada dessa, né? No caminhar de cada dia, podemos observar os que ascendem, apesar dos dolorosos testemunhos, os que estacionam em receios inúteis, os que resgatam e os que contraem novas dívidas. Diferente dos sermões teológicos, inflamados, né? A doutrina espírita desconstrói, ela nos apresenta pacífica e ordeiramente as suas verdades absolutas diante da nossa realidade existencial. Ah, mas hoje eu sou atormentada, eu tenho neurose, eu tenho psicose, eu tenho síndrome disso. Foi um médium negligente lá atrás que não quis compromisso com a espiritualidade. Ah, eu queria tanto casar e ter um filho, abusou dos relacionamentos lá atrás. Hoje deseja, mas não tem. Aliás, na obra O Espiritismo e os Problemas Humanos, trazido extraordinariamente pelo saudoso Deolino Green, ele vai dizer que muitos dos espíritos que às vezes estudam, têm posição social aparentemente elevada, não conseguem sair da base da pirâmide, enquanto outros do nada ascendem ao pico. Por quê? Programações de encarnações passadas retém aquele indivíduo desejoso de conseguir a ascensão, mas não consegue. Olha o que é a lei. Porque tiveram oportunidades e mal varantaram nessa situação. Tá? Bem, nessa escada extraordinária que muita gente não gosta de subir, quando vocês estiverem subindo aqui essas escadas do Cristo, Paz e Caridade, se vejam nessa escada aqui, ó. A escada da ascensão, da oportunidade espiritual, do convite, né? Doravante, encaremos o sofrimento como uma escada de misericórdia, por cujos degraus subiremos às esferas felizes. Senhor, obrigado. O que isso quer dizer para mim? Lute com o seu processo, busque a ajuda necessária. Não se encolha, para de lamentação, faça a sua caminhada. E aí a gente bota dificuldade para vir no centro, assistir uma palestra, para vir participar do trabalho. Eu venho no centro, meu Deus, todos nós botassem R$2 naquela casinha, eu já tinha construído outro centro. Mas a gente nunca tem dinheiro. Mas todo mundo tem dinheiro para muita coisa. Tem dia que o balde lá embaixo está vazio. Eu vou no centro e não me lembro de levar 1 quilo de alimento. Poxa, pode ter gente lá precisando mais do que eu.
pagamos uma pequena e singela contribuição de R$30, devemos ao centro. Não temos vontade. O mundo espiritual está olhando. Eles olham e medem as nossas vibrações, pensamentos, intenções, para ver que nível nós estamos chegando com todo o impulso que a doutrina espírita e o centro espírita vem dar para nós. Bem, a lei do choque de retorno é basicamente isso aqui, ó. O que é que vocês estão vendo aqui? É um bumerangue. Como é que você faz com o bumerangue? Você lança ele, né? Ele vai lá, circula, roda lá em cima, depois ele volta para onde? Para o centro que lançou ele. Ele nunca vai para outro lugar. Ele só volta para a base de onde ele foi lançado. É a lei do choque de retorno. Esse bumerangue aqui vai voltar para ele. Então, quando vocês quiserem roubar alguém, ó, lei do choque de retorno. É o que os espíritos vão fazer. Quando vocês quiserem matar alguém, se vocês quiserem odiar alguém, roubar alguém, né? O que vocês, quando vocês quiserem encher a cara de goró, né? De seja lá o que for, pensa no choque de retorno, porque ele vai bater na porta, mais cedo ou mais tarde. Convençamos-nos de uma verdade: o que fizemos ou fizermos de bom, de virtuoso, de honesto, de benéfico aos outros. E eu não estou falando aqui só os de casa não, gente. Quando se fala aos outros, é aos outros, como Jesus falou. Ponto. Às vezes a gente acha ali, é só o de casa ali, porque está ali cobrando obrigação e tal, é aos outros. Que aos outros você não tem dever de obrigação, mas a lei moral pede. Aqui, ó. Benéfico aos outros voltará a nossas mãos em forma de saúde, bem-estar, conforto, alegria, felicidade, facilidade de viver, estancando assim a fonte de sofrimento. Por isso, quando o doutor da lei chegou na sinagoga e pergunta a Jesus, quando Jesus estava pregando, que a gente não entende isso muito bem, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus extraordinariamente devolve a pergunta para ele. Que lei diz nela? Não, está escrito: amarás a Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: disseste muito bem, vai tu e faz. Mas então, Senhor, quem é o meu próximo? Ele não sabia quem era o próximo é o outro. E aí Jesus aproveita aquela passagem do samaritano e vai trazer para nós aquela bela, extraordinária parábola, que é um ponto real de um acontecimento ali na região. E vai tomar o samaritano como símbolo de caridade, de fraternidade ao outro. Então é disso que nós estamos falando. Então, quando você, em sofrimento, ajuda outro que sofre mais, isso, segundo os espíritos, deixa de ser caridade e passa a ser amor. Eu tenho uma certa limitação, mas aquele companheiro tem uma limitação maior, então eu posso ajudá-lo. Eu não boto a dificuldade que eu também estou assim. Então ele está dizendo: o amor ao próximo é justamente esse processo. Lógico que a maioria de nós ainda não conseguimos. E o que fizermos de mal, de vicioso, de desonesto e de prejudicial aos nossos semelhantes, do mesmo modo virá ter conosco, gerando dissabores. Que
são os sofrimentos. Então, quando você tiver com o seu bumerangue na mão, que é o seu pensamento, e que do seu pensamento sairá a sua atitude, você verifique o que é que você está colocando nele e soltando no universo, porque ele retornará lhe trazendo o que você está enviando. É a lei do choque de retorno que se enuncia assim: tuas ações, depois de atingir o objetivo para o qual as criastes, voltarão a ti próprio, produzindo em ti mesmo os mesmos efeitos. Viu como eles são claros? Bem, e aqui nós temos, né? Por que será que eu vim cego nessa encarnação? E aí nós voltamos lá no Evangelho, que a gente não valoriza muito bem, e Jesus diz assim: se os teus olhos são motivos de escândalo, arrancai-o e jogai fora de ti, porque é melhor para ti entrar na vida tendo um só olho do que os dois te conduzirem ao fogo do inferno. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a, figura enérgica, né? É melhor entrares na vida faltando uma mão do que as duas e te colocarem no fogo do inferno. O que ele está dizendo? Meus olhos só vê maldade, só vê feiura, só vê condenação, só vê julgamento. Eu não vejo beleza na vida, no outro, e nada que eu faço, não vejo nada de bom e bonito, então não vale a pena. O seu olho está te condenando. E você pode voltar numa encarnação cega. É a lei. Pode não ser essa, mas pode ser na próxima. É a lei do choque de retorno que não deixa nada impune. Nossos menores e quase despercebidos atos são castigados ou recompensados por ela. Eu vou até corrigir aqui o castigo, eu prefiro até reeducado, né? E explica-se por conseguinte porque há pessoas que na atual reencarnação nada de mal fizeram e estão a braços com sofrimento, algumas visitadas por ele desde o berço. Mas é que está lá na obra assim mesmo, né? É a lei do choque de retorno que está funcionando. Cometeram no passado ações que não deveriam e recebe agora em si próprio os efeitos que produziram nos outros. Bem, aí você me pergunta, mas Edson, e agora? Sentimento de culpa não. A doutrina espírita, ela tira a cangada da culpa e nos traz a responsabilidade. Então agora eu tenho o dever, e agora que eu tenho conhecimento, tá? Aliás, o Chico diz assim, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo final. Então, ao invés de ficar se lamentando, culpando, buscando em quem colocar a culpa do processo que você vivencia, busque a ajuda correta e tome a atitude de fazer diferente. Porque você está tendo a oportunidade agora, amanhã você pode não ter. Ah, mas na próxima encarnação, cuidado. Você não sabe como vai ser a sua próxima encarnação. Sequer se você vai voltar para este ambiente que você está tendo a oportunidade agora. E se voltar, como será que eu estou voltando? Porque às vezes, desde o berço, eu já venho trazendo a limitação do processo que eu engendrei ontem, na encarnação passada. Bem,
é sabedoria. Portanto, acionarmos a lei do choque de retorno sempre a nosso favor. E para isso é preciso que sejamos bondosos para com todos agora mesmo. Tá? E aqui, deixando para nós esse espírito extraordinário que transitou por aqui e deu o maior exemplo de nobreza, de caráter, de caridade, de honestidade. Foi rico e morreu pobre, porque o que ganhou ao longo da vida usou para ajudar pessoas em situações mais vulneráveis e miseráveis do que ele. Médico, político, empresário, mas acima de tudo, espírita. Saiu daqui, chegou no mundo espiritual e foi recebido por um coro de mais de 1000 vozes cantando para ele. E ao fazer 50 anos de desencarnado, o mundo espiritual fez uma festa. E lá estava ele. E de repente, a enviada de Maria, a enviada direta, se apresenta na receptividade para Bezerra de Menezes. Bezerra, adquiriste o direito de sair do plano da terra. A Mãe Santíssima manda buscar você para planos superiores. E ele ajoelha diante de Celina e diz: diga à Mãe Santíssima que enquanto um irmão meu estiver sofrendo na terra, eu preciso ficar aqui por mais 500 anos. Tenho um compromisso com 1000 espíritos que me acompanharam quando aqui cheguei. E quero resgatar todos eles. E continua atuando na crosta da terra, conduzindo uma pleiade extraordinária de médicos extraordinários, lutando para minimizar a dor e o sofrimento da maioria de nós. Isto porque foi justo, humilde e honesto. Mesmo como médico extraordinário, o político extraordinário, vereador, deputado, intendente do Rio de Janeiro, empresário, este homem. E ele vai rogar aqui: Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos a praticar. Quando não possa oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. E este é o convite para todos nós: fazer cada um o melhor que tiver ao seu alcance, para que assim possamos equilibrar a balança existencial da nossa caminhada evolutiva, reparando ontem da nossa caminhada e projetando para a encarnação futura uma existência melhor, mais pacificada e evoluída. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e muita reflexão.